Olá, estamos iniciando o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. A nossa convidada de hoje é também jornalista, Raíssa França, e a nossa entrevistada do dia é a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado, Kátia Borne. Secretária, seja bem-vinda ao programa Ponte. Primeiro dizer que é uma honra estar aqui no programa Ponte, né? Eu e a Raíssa aqui, 2 mulheres e 2 homens, no mês da mulher, pelo menos temos um equilíbrio. Paritariamente, aqui é assim na Ponte. Exatamente. Eu, como uma boa feminista, eu sempre olho os detalhes. Olha aí, tá vendo? Então passamos, né, nesse primeiro momento. Empatamos. Então, secretária, você ocupou diversos cargos políticos aqui na capital, no estado. Como você avalia a sua trajetória política até o dia de hoje? Olha, eu nunca saí do meu alinhamento político. Eu gosto de cuidar das pessoas, né? Quando eu era vereadora, aliás, no dia 15 agora, de março, fez 40 anos que eu assumi meu primeiro mandato de vereadora na Câmara Municipal de Maceió. Já é uma longa trajetória. Longa trajetória. Eu e Jarede Viana, felizmente Deus a levou, e Selma Bandeira na Assembleia, que também naquele acidente fatal veio a falecer. Perdemos 2 grandes companheiras de luta. E eu acho que nesses 40 anos eu fui aprendendo cada vez mais. Eu tinha uma luta, quando eu assumi na Câmara Municipal, que não perdi essa luta até hoje, que é a questão das creches. Eu dizia anos atrás que as crianças nas creches, a mãe ia trabalhar, ia estudar, a família ficava mais despreocupada, porque a criança nas creches, até 5 anos, 6 anos, que depois ela vai para a escola. Então, o que mudou nesses 40 anos? Ampliou o número de creches, claro. O financiamento melhorou, mas é preciso mais. Eu vejo o governador Paulo Dantas com o projeto das 200 creches, que já veio do Renan, ainda faltam fazer 170. Eu tenho ido aos municípios, nos encontros regionais, e eu começo a minha discussão na questão das creches. Porque nós somos o estado de maior número de crianças desnutridas, nós somos o estado, o segundo em maior pobreza, perdendo só para o Maranhão. E eu acho que está na hora da gente enfrentar essas coisas de frente. Nós temos 542 mil pessoas na extrema pobreza, recebendo Bolsa Família. Nós temos mais 340 mil que não recebem o Bolsa Família, porque tem uma renda em média de R$218. Então, a gente tem um universo para trabalharmos no estado de Alagoas de mais de 2 milhões de pessoas na pobreza e na extrema pobreza. Aí você diz, por que as creches são aqui? Porque tudo começa na infância. A alimentação, a educação, os cuidados com as crianças. Se as crianças estão em casa e a mãe vai trabalhar, deixa com os filhos mais velhos, aquela criança não pode cuidar de outra criança. Tem o estupro. As crianças ficam completamente abandonadas. Totalmente vulneráveis. Então, são vulneráveis. Então, eu acho que está na hora desse país dar um basta na extrema pobreza que nós estamos vivendo. Secretária, o PPA, o Plano Plurianual, vem sendo discutido. E qual é a ótica da sua secretaria em relação ao plano para os próximos 4 anos para o desenvolvimento de Alagoas? Olha, eu saí felicíssima ontem na reunião com todos os secretários, quando o governador Paulo Dantas anunciou, já para o estado de Alagoas, que nós vamos ter o PPA discutido com a sociedade, que vamos discutir nas 9 regionais, né? E que, a partir dali, nós vamos traçar os orçamentos participativos. E eu lembrava ao governador que o primeiro orçamento participativo, depois do golpe de 64, foi na cidade de Pelotas. Em 1985, quando foi restabelecida novamente as eleições diretas para prefeito,
um deputado que virou prefeito, Bernardo App, começou a discutir o PPA participativo e depois o orçamento participativo. Quando eu assumi como prefeita, eu mandei chamar o deputado, que ele era do PSB. E eu disse, vamos discutir o PPA. Naquela época tinha pouco recurso, né? A gente arrecadava um pouco, discutia com os secretários o que é que a gente ia fazer naquele mês, dentro do PPA e dentro do orçamento participativo. Então, isso que o Paulo Dantas está fazendo, nenhum governo fez até agora no estado de Alagoas. Então, está inovando? Está. Vai escutar a sociedade? Vai. Participação de agricultores familiares, o pessoal do Cade Único, os empresários, todo mundo. Por quê? Não é o que o governante quer, é o que a sociedade quer. Ele vai pegar o plano que foi feito durante o período da campanha, vai também discutir aquelas ideias de técnicos e tudo, e eu acho que nós vamos ter uns 4 anos aqui de um programa feito pela sociedade. O mundo político permite que seja o que o povo quer, secretária? Depende da decisão do governante. Se o governante está dizendo que é desse jeito, eu acho que a Assembleia, ele tem um aliado na Assembleia que se chama o Marcelo Vitor. Aliás, foi um grande vigor da campanha. Então, eu não acredito que o deputado Marcelo Vitor, nem a bancada do governador, vá modificar o PPA na sua essência. De jeito nenhum. Porque isso vai ser discutido, vai para a Assembleia, depois o orçamento vai para a Assembleia. Então, isso é importante até como processo educativo político. O governador e o vice-governador, Ronaldo Décio, eles estão inovando. E quem ganha com isso? A extrema pobreza. Porque na hora que você discute a curva da pobreza do estado de Alagoas, ela vai assim, de 2004 até 2023, ela só cresce. Em 2015, houve uma redução e depois ela subiu. E com a pandemia, aí haja crescimento. Então, é preciso, primeiro, que a gente estanque esse crescimento. E um PPA, ele mostra uma direção que a sociedade quer. Vou dar um exemplo. Agricultor familiar. Nós temos hoje no programa Bolsa Família, no Cade Único, 107 mil famílias da agriculturas familiares. 107 mil famílias. 87 mil recebendo Bolsa Família. Aí você olha assim, já houve essa discussão com o governador, com a secretária de Agricultura. Você olha assim, aí eu disse, governador, o que é que falta? Você tem a terra e você tem a mão de obra. O governador, a semente, assessoramento técnico, equipamentos, e onde não tiver água, vê a forma de chegar a água ali. Então, o governador, que é um homem do campo, ele sabe. Claro. Se ele pegar essas 100 mil famílias, nesse primeiro ano e meio, já trabalhando dentro do PPA, essas famílias, e depois o governador disse, e a venda disso aí. Aí você tem o restaurante. Mas esse é o mundo ideal, né, secretária? No mundo real, infelizmente, as coisas não acontecem não, senhor, como deveriam ser. Porque esse problema a gente sabe, não é de hoje, né? Sim, mas se você... Vamos dizer, a primeira coisa que eu fiz... Vamos dizer, eu nunca assumi uma secretaria da assistência social. Certo? O SUAS foi regulamentado no ano 2004, 2005. Até hoje, o SUAS não teve recurso fundo a fundo. A saúde tem, a educação tem, mas a lei o projeto de lei 384 está lá no Congresso. O que é o recurso fundo a fundo? É para que eu tenha um dinheiro, no fundo, de combate à pobreza. Sim, claro. Fala-se muito de responsabilidade fiscal, mas a gente precisa também de responsabilidade social, né? Tem pouco. Concordo. Chamar o debate a nossa convidada, agradecer a participação, obrigada. Desde já, da jornalista Raíssa França. Seja bem-vinda, Raíssa. Muito obrigada. Posso fazer qualquer pergunta para ela? Fica à vontade. Então, Tribuna Livre aqui. Tribuna Livre. Secretária, você iniciou sua fala falando que era uma boa feminista, né? Sou. E você foi pioneira em várias questões aqui de Alagoas, de Maceió. Eu queria saber de você sobre a participação feminina na política, que ainda é baixa, né? E eu queria saber o que é que você acredita que acontece para as mulheres não estarem inseridas nesse meio político.
Olha, as mulheres fazem poucas concessões. Elas, você vê quando bota uma esposa de um político, familiar, elas fazem diferente daquele que passou ali pela prefeitura, pela Assembleia. Por quê? É a condição da mulher na sociedade. As mulheres ainda são muito discriminadas. Os cargos de chefias de algumas áreas é 100% homem. Agora o presidente Lula, a lei de igualdade de salários. Como é que eu estou na mesma função que você? Só porque você é macho e eu sou fêmea, eu ganho menos do que você. Absurdo. As leis estão aí. Melhorou muito, né? Você veja que na minha época tinha 2 vereadoras, hoje tem 6. Na minha época tinha uma deputada, hoje tem 6. Agora, ainda é muito pouco. Os partidos políticos, com as cotas, eles melhoraram. Mas a cota ainda é muito pouco. Por quê? Normalmente, os homens, eles têm mais apoios de empresários, tem uma linguagem dos homens. As mulheres, a maioria tem a linguagem das mulheres. Então, a gente faz uma campanha mais samaritana. Então, para a gente chegar lá, é preciso vários empurrãozinhos. Então, eu sempre faço um apelo às mulheres do estado de Alagoas: votem nas mulheres, olhe para aquela mulher, veja a convicção, veja se ela lhe representa, que defende o direito das mulheres contra a violência. A cada 6 horas morre uma mulher no Brasil, é assassinada. Isso... Cerca de 4 mulheres são vítimas de feminicídio por dia no país, um absurdo. Não, é muito sério isso. É muito sério por quê? Quando você tem uma relação amorosa, ninguém é o dono de ninguém. Se eu não quero mais você, eu deixo. Mas o lado machista não permite que aquela mulher vá, que aquela mulher conteste. Normalmente, ela está lá cuidando dos filhos, do marido, da escola do filho, ensina. Mulher faz tudo, é uma coisa fantástica. Não sei como é que a gente tem tanta força para fazer tantas coisas. Mas é assim. E na política também. Quando ela chega na política, ela procura fazer diferente. Então, é preciso... Eu sou presidente da Ação da Mulher Trabalhista, do PDT, né? Procuro fazer os eventos muito com as mulheres, para poder dar essa cara, assim, para jogar essas mulheres na política. Mas não é fácil. Mas nós vamos continuar lutando. Secretária, traçando um raio-x, qual a localidade hoje do estado mais miserável, mais pobre, vamos dizer assim, que precisa ser primeiramente atendida, tanto no âmbito estadual, tanto como aqui na capital alagoana? Olha, eu estou fazendo um mapeamento das casas de taipa do estado de Alagoas. Estou fazendo com geoprocessamento, né? O de Maceió foi mais fácil, porque na minha época a gente fez o georreferenciamento da cidade, mas no interior eu estou trabalhando junto com o planejamento. Então, os postes da Equatorial, eles têm o georreferenciamento. O que é que eu estou fazendo? Eu mando para o planejamento o nome das pessoas e as casas. Então, nós estamos fazendo esse mapeamento todinho do estado de Alagoas. Nós já estamos com 23 municípios. É um trabalho belíssimo que nós vamos apresentar ao ministro do Desenvolvimento Social, né? E mostrar para ele, primeiro a gente tem que acabar com essas casas de taipas. São 28 mil casas de taipas, inclusive em Maceió. Você olha nas grotas, vá nas grotas. As pessoas adoram passear na Pajuçara, eu também. A orla marítima do estado é belíssima, né? Mas suba numa grota daquela, veja a qualidade de vida. Eu fui com o governador Paulo Dantas e a Marina, que agora é coordenadora das grotas, não só de Maceió, mas no estado, né? Ela recebe a população que mora nas grotas e faz um planejamento, inclusive orçamentário. E aí o governador foi entrando na casa, grota subindo e grota descendo. Aí você vê aquelas pessoas acamadas, não conseguem sair daquele lugar porque não tem acessibilidade, né? Não tem 1 milhão em casa em todas aquelas casas, porque a saúde básica de Maceió ainda está muito precária. O PSF, que eu deixei na época com quase 30% da área mais vulnerável coberta, hoje está pouco mais de 40%, depois de 20 anos quase. Então é preciso, não quer fazer o PSF, faz uma clínicazinha lá naquela unidade, uma unidade básica, com mini, enfermeira, assistente social, psicólogo,
Mas não é o ideal. O ideal é você ter o programa de saúde da família, né? Mas Que aí fortalece a atenção primária, a atenção básica. Claro, mas se o prefeito disse que é muito caro um PSF, que não tem recurso, mas você pode ter outras formas. Não pode, mutirão. Você faz uma vez e vai embora. A saúde, uma pessoa diabética. Quando fala que não é ideal, secretária, a senhora da área sabe bem, é porque a saúde precisa ser tratada com seriedade. Com seriedade. Né? E a gente sabe que a solução passa pela atenção primária. Né? E aí precisa nas se áreas vulneráveis, né? Se você olhar a cidade de Maceió, é muita pobreza e extrema pobreza. Então é preciso. Eu quando fiz os postos, eu fiz uns. Mas tem uma região, aproveitando a pergunta do João Muzinho, tem alguma região específica que você já identificou como sendo uma região que merece uma atenção maior? Alto Sertão, por exemplo? O Alto Sertão, sim, todo o pessoal da agricultura familiar está padecendo. Agora nessa seca, eles estão no Bolsa Família. São 100 mil famílias em todo o estado. Eu fui, essa semana fizemos a nossa regional, nosso encontro lá em Maragogi. Eu aqui na cooperativa fazendo coisa, quando eu olho várias casas de taipa lá no morro, tal. Eu virei para a primeira-dama, que é a secretária de Assistência Social, Márcia Cioli. Aqui eu estou vendo ali, Maragogi, um município que vai crescer muito mais agora com o aeroporto. Agora, se não tiver cuidado, há uma invasão de fora para dentro. Então é preciso primeiro proteger a população. Como se protege uma população? Você cuidando da saúde, da educação, você preparando a população para gerar emprego, se não vem gente de fora para cá. Aí você começa a melhorar aquele habitat. Se pudesse apontar qual o maior desafio da Secretaria da Ciência Social do Estado? O maior desafio é a inclusão social. Não tem o que discutir. É colocar essas 562 mil famílias na inclusão. As pessoas não querem esmola. E tem uma coisa boa do Bolsa Família agora. O presidente Lula, no novo Bolsa Família, ele dá os 600, dá R$150 para cada criança. Até 6 anos de idade. Até 6 anos de idade. De 7 até 18, mais R$50. A mulher grávida tem direito. E agora uma coisa boa. O trabalhador, que no governo anterior, se ele arranjasse um emprego, ele saía automaticamente, agora não. Ele continua no Bolsa Família, recebendo a metade, e durante 2 anos ele continua até sair. Se antes disso ele perde o emprego, automaticamente ele é reintegrado. Por quê? Porque muitos empresários dizem assim, todo mundo no Bolsa Família, ninguém quer trabalhar. As pessoas ficam com medo, porque estão no Bolsa Família recebendo 600, aí você tem um emprego de 3 meses. Aí o cara disse, eu não vou para esse emprego de 3 meses, só vou para uma coisa melhor. Então, na realidade, o presidente Lula, ele melhora a renda e, ao mesmo tempo, ele chama o trabalhador para se qualificar e ir para o mercado de trabalho. Então, eu acho que a inclusão, para mim, é a primeira coisa que nós temos que fazer. Raíssa. E, secretária, o que é que a gente pode fazer o que é que você pretende fazer esse ano, os próximos anos, para trazer essas pessoas mais para perto, para fazer com que elas sejam vistas pela sociedade? Olha, eu estou fazendo 9 encontros regionais. Já fiz no Baixo São Francisco, eu Agreste, já fiz na cidade de Maragogi, Litoral Norte. Fiz ontem, cheguei em casa tardérrima, saí de casa às 3h30 da manhã para ir para Santana, reuni 22 municípios, já são 57 municípios que nós já trabalhamos nesses 3 encontros. Até o dia 30, nós vamos alcançar os 102 municípios. E o que é que a gente está discutindo com eles? Primeiro, o que é que vocês querem do governo Paulo Dantas? Eu já começo um PPA dentro da assistência, que isso é importante. Aí eles discutem a questão do cofinanciamento do CRAS e do CREAS. É muito pouco, só 70% é cofinanciado pelo Estado. Um CRAS recebe 4.500 e um CREAS recebe 2.500. O governador discutir com ele, vai passar para 6, um, e 4, outro. E 100% dos municípios vai receber. O que é que eles querem? Você sabe que a importância dos CRAs e dos CREAS. Eles atendem a população o dia inteiro. Tem um
cuida da questão da violência e outro cuida do cadastro do Bolsa Família. É preciso ampliar isso, mas o prefeito não tem dinheiro para inaugurar 2, 3. O prefeito não tem dinheiro para fazer 3, 4 creches. Então, nós estamos discutindo um programa inteiro. Tem dinheiro para outras coisas, né? Para isso não tem. Né? Mas quando chegar no PPA, provavelmente a assistência já tem mais ou menos um traçado do que está sendo feito. E, ao mesmo tempo, estamos fazendo os cursos de formações, que começam agora, a partir de abril, com a Universidade Federal. Muda muito alguns profissionais dos municípios. Então, o tempo todinho a gente está trabalhando. Agora, vai ter a qualificação do Bolsa Família. O que aconteceu no Bolsa Família? Apareceu a família unipessoal. O Bolsa Família era para a família. E o que é a família unipessoal? É uma única pessoa recebendo os R$600. Aí, descoberto agora pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que 2,5 milhões do Bolsa Família... Irregularmente recebido. Irregularmente. Só que o Lula passou de 212 reais para 218. Vai retirar um e vai entrar outros. Porque milhares de pessoas recebem R$218 e não está no Bolsa Família. Enquanto o outro já tinha 2 rendas e estava no Bolsa Família. Por quê? Porque durante o período da pandemia, das eleições do ano passado, não houve fiscalização. Então, é preciso que sobre mais recursos para botar mais gente dentro do programa do Bolsa secretária, Família. a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. A nossa convidada de hoje é também jornalista Raíssa França. E a nossa entrevistada do dia é a secretária de Assistência Social aqui do estado de Alagoas, né? A grande Kátia Borne, bastante conhecida, né? Uma grande figura política aqui do estado de Alagoas. Kátia falando 40 anos, né, de trajetória desde o primeiro mandato como vereadora. Falando de política nacional, Kátia, como você tem visto o início do governo Lula? Olha, o primeiro ato do presidente Lula eu já gostei, porque ele reconstituiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Este conselho é de uma seriedade, porque é ele que demarca a discussão da desnutrição, da vida das pessoas. Porque é no Conselho de Segurança Alimentar que você vai trabalhar com todos os municípios. O que é a segurança alimentar? É a qualidade daquilo que você come, do que você vive. É a sua segurança. Você é o que você come. Os embutidos, coitado do povo, o governador... Você é vegana não, né, Kátia? Não, eu como tudo um pouquinho, mas gosto de comer mais grelhado, entendeu? Mas de vez em quando um embutidozinho vai também, não? Não, às vezes um peitinho de peru fininho assim, aí eu boto um pouquinho. Mas não é... Tudo você pode comer, agora você não pode comer todo dia. E a questão da segurança alimentar, voltando ao tema, realmente é muito importante, porque existem pessoas que se alimentam, mas não tem segurança alimentar, né? Não tem, você vê. Gente, como um único alimento, a pessoa, né, engorda, aí você vai discutir com ela o que era. Come macarrão todo dia. Aí diz, não, mas está todo mundo gordo.
Ninguém aqui está desnutrido. Só que as pessoas vão adoecendo pela questão da segurança Então você alimentar. tem gostado desse início? Eu tenho gostado, eu acho que retomar o Bolsa Família na sua origem foi importantíssimo. Discutir a questão das creches no Brasil também foi muito bom. Ontem, a lei do SINAPS, né, da segurança, você preparar os jovens, preparar os policiais, dar uma bolsa para isso, a nova forma de você abordar as pessoas, eu acho que são coisas que você está trabalhando com quem? Com a extrema pobreza. Então, é importante. O Lula, ele tem uma percepção do mundo por tudo que ele foi, por tudo que ele já fez no seu primeiro mandato. Foi a época que o Brasil cresceu, que a gente teve cidadania, que o jovem pobre... Eu fui secretária de saúde do Ronaldo, o Ronaldo foi prefeito. Depois o Ronaldo foi governador de novo e eu continuei prefeita. E o que é que a gente discutia todos os meses, eu prefeito e ele governador? Quantas crianças da escola municipal, estadual, passaram no vestibular? Foram até o fim. Era 2%, no outro ano era 4%, no outro ano 6%. Quer dizer, isso é você acompanhar. Claro. O que o Lula hoje quer retomar. Ainda nesse tema, secretária, como você viu o avanço da extrema-direita no país? Olha, houve uma brecha. Eu acho que as esquerdas, elas se acomodaram. Quando o Lula foi para o poder, né, muitos sindicatos pegaram o líder sindical daqui, foi para o governo. Não só o PT, o PCdoB, o meu partido PSB na época, o PDT, e houve um enfraquecimento, inclusive do movimento de mulheres. Cresceu no executivo, mas você tem que estar na base aqui, os movimentos sociais crescendo. Eu acho que essa direita nunca se acabou. Ela sempre esteve ali contida. Mas, no governo Bolsonaro, houve muito investimento no agronegócio. Quem mais cresceu foi o agronegócio no país. Muitos financiamentos. Enquanto a merceariazinha do trabalhador estava ali, ela fechou, porque os grandes supermercados Você vê com preocupação tomaram esse avanço? Para a gente finalizar esse tema? Não, eu acho que você Tá dentro da normalidade? combate a direita trabalhando. A sociedade tem que acreditar. A sociedade tem que saber que votar numa mulher como a Raíza, ela tem que ter compromisso com as mulheres, com os trabalhadores, com tudo. E as pessoas têm que começar a votar novamente acreditando nas propostas, e não por aqueles R$100, R$50. O cabo eleitoral ele vai ganhar R$1.000 para arranjar 20 votos. Voto é uma conquista. Eu sou assim. Secretário, volta a esse tema muito sensível, que é a questão da segurança alimentar. Até o ano passado, o governo federal destinava 36 centavos para cada criança na escola, para ter uma refeição de 300 calorias. O que significa? No prato das crianças, bolacha de água e sal e suco de saquinho. O Estado tem algum plano para incrementar essa receita junto à merenda escolar? Olha, o Lula Já aumentou, né? já aumentou. O governador está discutindo a recuperação da agricultura familiar, da agricultura no Estado, e que toda a merenda escolar do município ou do Estado seja das compras diretas dos agricultores. E eu acho que os municípios, eles são muito pouco recurso, mas o município, mesmo assim, eles ajudam na questão da merenda. Eu ajudava, tanto que o meu governo foi inovador. A professora Ana Deise, que foi reitora, foi minha secretária. A Ana Deise chegou assim, Cátia, vamos descentralizar a merenda? Eu disse, bora. Criamos os conselhos escolares nas 44 escolas e era comprado no bairro a merenda escolar. Pelos diretores? Pelos diretores. Compra direta? Compra direta. Aí você tinha assim, sururu no pontal, peixe sururu. Então as crianças tinham sopa lá, tinham comida. Aquece a economia local também? Aquece a economia local. E aquele dinheiro dava. Eu botava um pouco mais. Mas são essas coisas inovadoras que a segurança alimentar, você pode criar os conselhos. Nesse encontro que eu tive ontem lá em
A prefeita estava lá, a Cristiane, a Renilde. Quer dizer, foi um secretário estadual de saúde, foi o Gustavo para lá para a gente discutir assistência e saúde. O nosso Conselho de Segurança Alimentar fazia 4 anos que ninguém sabia que existia isso. No governo Bolsonaro acabou. Estamos refazendo ele, o governador vai dar posse e todos os municípios têm que ter o Conselho de Segurança Muito Alimentar. bom. Raíssa. Kátia, falando sobre política local, eu queria saber sua opinião. Se hoje você acredita que existe um nome para as eleições municipais que possa ser realmente um adversário do JHC? Eu não discuto o JHC, porque para mim isso é uma farsa. É um fake news o JHC. A cidade está aí, eles vão fazer a grota, vão fazer não sei o quê. Agora quer acabar com o corredor Vera Arruda. Gente, nós fizemos aquele corredor Vera Arruda discutindo, conseguiu o financiamento da época, foi o Banco do Brasil, a Fundação Banco do Brasil. Aquele corredor não era nada, era do município, mas era um pedaço de terra cheio de mato. Hoje, todos os eventos, vamos para o corredor Vera Arruda, se concentram lá, políticos, sociais, tudo no corredor Vera Arruda, que é abrir rua como se isso fosse resolver. Já liguei para a Rosa Tenório no CREA, eu me meto como cidadã. E como ex-prefeita que fiz uma coisa que para mim é uma das coisas fantásticas de Maceió. Faça por baixo. Faça uma passagem de nível. Não tem tanto dinheiro para festa? Tantos artistas aí, pega um dinheirinho, faça uma passagem de nível. Não precisa passar por cima. A arquitetura e a engenharia moderna não permite que você destrua mais área verde para fazer rua. Quanto mais fácil você faz rua, mais... Agora, claro, tem que melhorar o fluxo, tem que melhorar o transporte coletivo, para que as pessoas vão de transporte coletivo. Então, tem várias coisas que podem ser feitas. Agora, em relação a candidaturas, eu acho que é muito cedo para se falar de candidaturas. Muito cedo. Hoje você tem no governo o PT, o PCdoB, o PDT, o MDB, o PSD, o PSC e mais alguns partidos. Pode sair 1, 2, 3 candidatos, não tem problema. Cada um vai dizer a sua plataforma, as suas propostas e no segundo turno se junta. Eu não acredito na reeleição do JHC. Ele vai ser igual ao Bolsonaro, vai perder para ele próprio. Porque ninguém administra pelo celular. Isso aqui é para a gente fazer recado, às vezes trabalhar, é uma coisa agora. Administrar é uma coisa de planejamento junto com a sociedade. Ele tem discutido, pegou o secretário de assistência para discutir nos bairros. Pô, vai o prefeito discutir no bairro que a população quer, se está satisfeita, não está. É fake news. Então, pode ser até que ele melhore. Falando em pautas municipais, aproveitando a deixa da Raíssa, o município tem uma importante pauta, que é o Renasce Salgadinho, né? Uma obra importante, a gente torce muito que dê certo, claro, é fundamental, né, para a nossa cidade. E o Salgadinho tem uma passagem, né, da sua época que ficou bem marcante, né? Como você vê esse projeto e quem sabe até vai ter um novo mergulho aí de Cátia Borne? Olha, o Vale do Reginaldo era um projeto antigo, não era nem meu, nem era do Ronaldo, já vinha de antes. Era um projeto que o doutor Ibe Gato, tanto que aquela parte toda de Jaraguá, é um projeto do doutor Ibe que a gente recuperou, eu e o Ronaldo, e colocou em prática. E o Vale do Reginaldo ali era tudo isso e mais ali em cima, uma via até lá em cima do tabuleiro. A primeira etapa era recuperação de Jaraguá, que nós fizemos isso. A segunda etapa era iniciar o projeto de resgate do Vale do Reginaldo, que começava como? Você ia colocando assim várias comportas e um sistema de saneamento, a primeira etapa, no antigo colégio cenecista. Essa primeira etapa nós fizemos. Você limpava todo o Vale do Reginaldo, o esgoto todinho saía dali. Nós temos 2 elevatórias, que agora o JHC está recuperando as elevatórias, porque na época do Cícero Almeida ele abandonou. Você tratava ali, na época eu recuperei o emissário submarino que estava todo enferrujado, arranjei um dinheiro, recuperei. Então, as águas vinham, o esgoto vinha, era canalizado para essas elevatórias, tratado e ia para o emissário submarino. A primeira etapa, no verão,
A vulnerabilidade da praia era 100%. Eu fiz todos os dias, o Alder Flores e a Sandra, estava no IMA e o outro no IBAMA, tudo, vulnerabilidade 100%. Aí eu disse, eu posso tomar banho naquele... Aí o Não teve problema não depois do banho? Não, nenhum. Eu posso tomar banho? Pode. Aí, no verão. Então... Ah, você foi esperta Sim. também, né? Foi no verão, né? Fez o teste, né? Não, mas no verão, você captava todo. No inverno, por que você não podia fazer isso? Porque as pessoas moravam dentro do vale, jogavam colchões, tudo, esgoto ali, só que era captado no verão, lá nas duas elevatórias. No inverno, você não tinha como captar, você ia quebrar as elevatórias. Só que eu fiz um projeto para a segunda etapa. Jamais imaginei que o sexta-feira fosse perder a eleição para o Cícero Almeida. Estava o projeto. O Lula mandou 70 milhões. Mas como você vê hoje esse projeto? Peraí. Você acha que é viável, Cátia? Eu acho que é viável. O Lula mandou 70 milhões, o Cícero não continuou a obra, devolveu o dinheiro ao Ministério. O Rui Palmeira, dentro da primeira etapa do nosso projeto, fez a segunda etapa, mas tinha que restaurar aquilo que o Cícero abandonou, que eram as elevatórias. Deixou mais de 200 milhões aí para o JHC. Então, é o dinheiro do Rui Palmeira que ele está executando. Claro que ainda é pouco esse dinheiro. Vai pegar uma outra etapa, porque o ideal seria que tivesse todo o recurso, agora tem a BRK, né, que está fazendo o saneamento daquela parte alta todinha, aí você já evita que isso vá para o Vale do Reginaldo, e aí a prefeitura fazer esse trabalho que o governador está fazendo nas grotas, porque todas aquelas grotas ali desembocam aonde? O esgoto, no Vale do Reginaldo. É. Então, aí, Salgadinho, praia. então é possível fazer? Claro que é possível. Tem que ter recurso? Tem que ter recurso. O Lula vai investir no saneamento? Vai investir. O governo do Estado vai investir. Muito importante para a nossa capital. João. Secretária, uma breve avaliação dos prefeitos que lhe sucederam, Cícero Almeida, depois o seu colega secretário Rui Palmeira e agora o prefeito JHC. Uma breve avaliação dos prefeitos aí na sequência, Cátia Borba. Olha, na minha época a gente fez um conselho da cidade. O presidente era até o Marcos Firman, que era presidente da Associação Comercial. O conselho da cidade tinha 150 pessoas, onde a gente discutia projetos estratégicos para a cidade de Maceió. O Cícero ganhou o primeiro governo, fez todos aqueles projetos estratégicos do nosso governo. O segundo governo foi um fiasco. Aí você disse, e o governo? Acho que o governo do Rui foi um pouco melhor, entendeu? Teve coisas que eu não concordava, teve. Vamos dizer, no governo do Rui ele quis abrir também o Vera Arruda. o Vera Arruda. Chamou uma audiência pública. A Câmara... Então achou o governo do Rui bom. Bom, não foi excelente, mas foi bom. E o do JHC. JHC é um governo de marketing. É um governo de marketing. A gente está falando de prefeito. Eu vou falar também, aproveitando a deixa do João, sobre governadores. Você acompanhou de perto os governos Ronaldo Lessa, Teotônio Vilela e Renan Filho. Dos três, qual foi o melhor e o pior governo? Não, para mim o melhor governo foi Ronaldo Lessa. Ele resgatou o Estado. Fez concurso público para a saúde, para a educação, para tudo. O Ronaldo Lessa, ele resgatou o Estado que estava acabado. E o pior governo dos três? Eu não vou dizer o pior, mas eu digo o melhor. Os outros foram regulares. Vai fugir dessa, Cátia? Não, os outros foram regulares. Você fez parte do governo Theo. Qual a sua avaliação? Eu acho que... Veja só, o governo Ronaldo, você falou, é importante a gente falar sobre isso, que foi um governo excelente, foi o melhor de todos. Foi. Mas você deixou, de certa forma, esse governo e foi para o Teotônio Vilela. Não deixei o governo, não. Mas você deixou de ser aliada do Ronaldo. Não, mas eu era do PSB, o Ronaldo era do PDT. O Eduardo Campos, que era o presidente nacional do meu partido, pediu para que a gente continuasse. Ou eu saía do PSB, que era a minha paixão, ia para o PDT e deixava o governo. Mas a militância todinha a gente colocou em votação. Então, na realidade, havia um alinhamento do PSB nacional com o Theo.
Mas naquele momento você não se afasta do Ronaldo Lessa politicamente? A base do PSB, onde eu estava, nunca deixou de votar no Mas agora votou, tá tudo certo, né? Não, aí quando eu briguei lá, eu briguei com o JHC não, que eu não brigo com ninguém. Ele, quando me tomou o partido, que foi para Nacional, para dizer assim, não, eu quero o PSB, que eu sou deputado federal. Eu briguei um pouco, eu tinha sido eleita, briguei um pouco, fui para a Justiça, fui para lá, para cá, do que sabe de uma coisa, eu vou sair. E saí. Tinham vários convites para eu ir para partidos. O PV, o próprio PSDB. Aí o Ronaldo me ligou e disse, olha, eu quero você comigo. De novo. De novo. Aí eu sou apaixonada por ele, nunca deixei. Nós começamos jogando voleibol juntos, imagine. Então voltamos. Que bom, e é a dinâmica da política, né? Voltamos e estou feliz. Desde 2017 que eu estou no PDT e estou gostando de estar lá. E já que a gente está falando em PDT, Kátia, como é que o PDT vai se colocar em 2024? A questão da disputa da Câmara de Maceió, da Prefeitura, como é que está nos 101 municípios, além da capital alagoana? Olha, tem um fato novo, né? Que é A federação. a federação. PSB, Com o PSB e Solidariedade. Exatamente. Essa federação, provavelmente nós vamos ficar 2024 e 2026. Claro, o Ronaldo hoje é o presidente do PDT. Formalizando inevitavelmente, porque tem que ser 4 anos, né? 4 anos. O Ronaldo é o presidente do PDT e a Paulinha do PSB. Filha do governador Paulo Filha do Dantas. governador. Mas a menina a menina não, né? Uma doutora médica lá. Né? Ela é boa. Ela entra no sangue dela, o sangue do pai e da mãe, que a mãe também é fantástica. Eu fiz campanha com ela, fiquei assim. Então o PDT vem forte, junto da federação. O PDT está fazendo já a sua chapa de vereadores, entendeu? Está afiliando muita gente. Vai ter candidato competitivo, o PDT, ou o PSB do governador vai engolir o PDT nessa chapa? Ninguém engole ninguém. Você acha que alguém engole Ronaldo Lessa? Ou a mim? Não. Kátia é candidata a vereadora para o ano? Não, eu estou querendo ajudar o governo a passar esse momento difícil do Estado em relação à extrema pobreza. Como está chegando o nosso horário e não poderia ser diferente, sobretudo, tem que ser sempre, né? Mas num mês simbólico como esse de março, a gente vai encerrar com a Raíssa, né? Que é nossa convidada, uma mulher que merece todo espaço de destaque, sem dúvida alguma. E temos aqui 2 grandes mulheres. Raíssa, por favor. Então, vou fazer uma pergunta bem simples, Kátia. O que é que muda da Kátia Borne, prefeita, vereadora, para ela agora que é secretária? Olha, eu faço política com o olhar de 360 graus, olhando o mundo todo e não só na frente. Então, eu estou mais apurada, eu estou vendo mais, né? A vista está assim. Eu estou percebendo que esse momento, fiz até promessa. Está fazendo promessa? Nunca fiz uma promessa e fui pagar, lá em São Paulo. Né? Eu disse assim, não é possível. Para Santa dos Olhos, foi isso? Não, Santa Luzia. Foi Santa Luzia, não? Não, foi Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Então, eu estou vendo... Para ver melhor, né? Estou olhando o mundo melhor. Então, mudei para melhor, entendeu? Acho que estou comendo melhor. Até a alimentação melhorei, né? Que eu comi muita buchada. Aquela geladinha ainda, de vez em quando? Eu passei 10 anos sem tomar cerveja. Eu engordei 10 quilos com cerveja na época. E sem fazer propaganda nem merchandising, a bichinha é boa, né? Como o Lula dizia, com um churrasquinho. Então, agradecer, Raíssa, mais uma vez agradecer aqui a sua participação. participação. Viu? Muito obrigado mesmo. Parabéns pelo trabalho que você faz como jornalista na comunicação e que a gente possa estar aqui em outras oportunidades. Com certeza. Cátia, obrigado pelo papo aqui agradável. Como eu sempre, adorei, né? adorei. Acho que a gente possa estar aqui em outras são oportunidades. bons jornalistas aqui, provocadores que eu adoro. Meu amorzinho, valeu. Obrigado mais uma Cícero. vez. Obrigado, Raíssa. Obrigado, secretária. Até o próximo sábado. Obrigado a você pela audiência. Até o próximo sábado.